Olá, sagrado ser! Seja bem-vindo ao Inteligência da Alma, o podcast que te faz explorar o seu eu mais profundo. Eu sou a Leonela e no episódio de hoje vamos falar sobre os sinais de expansão de consciência. Quem está expandindo a consciência percebe que a vida não é apenas aquilo que os olhos veem. O mundo que chamamos de real é uma simulação construída pela mente, uma narrativa projetada a partir do que se vive dentro de você. E sim, isso assusta a mente condicionada. Ela quer acreditar que as suas opiniões são verdades absolutas. Quer sentir que controla algo fora, porque sabe que não controla nada dentro. Mas existe aqui um ponto de virada. E se tudo que você vê do lado de fora estiver acontecendo somente do lado de dentro? E se o lado de fora for apenas o reflexo fiel do seu mundo interior? Nesse exato instante, você começa a expandir e percebe que responsabilidade não é culpa, que a culpa te paralisa e a responsabilidade liberta. Culpa é se achar errado, responsabilidade é reconhecer eu sou a causa e também a solução. Quando você assume isso, você deixa de sofrer pelas mesmas histórias e começa a reescrever o próprio roteiro. Assume também as suas, abre aspas, frustrações. A frustração é um aviso interno, não uma acusação externa. Não cabe ao outro te salvar. Você sente o que sente porque algo dentro de você pede atenção. A pergunta deixa de ser quem fez isso comigo e passa a ser o que isso revela sobre mim. E nesse instante, um pouco mais de expansão acontece. E aí, você sai do lugar de vítima e quando você percebe que ninguém governa a sua experiência, que nada do que o outro faz define a sua existência, você recupera o comando do seu destino. Aí ninguém te diminui ou te faz crescer, porque você não entrega o seu poder a ninguém. Você é absoluto. Então, a libertação das expectativas. As pessoas não nasceram para cumprir um script, principalmente para cumprir o seu script, como você não nasceu para cumprir o script delas. Cada alma está em sua própria dança. Quem nunca ouviu aquela frase muito famosa? Aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não escutavam a música. Pois é, quando você para de esperar que o outro te entenda, te complete, te compreenda, que ele meio que leia os seus pensamentos, fazendo as suas vontades, você finalmente entende que quem é dono da sua própria jornada, do seu destino, é você. E aí entra a autossuficiência e o grande poder da solitude. Solidão não é falta do outro, é a falta de si. Solitude, sim, é exatamente o oposto. É o reencontro com a própria presença. Então, quando você percebe, eu sou companhia suficiente, eu sou amor suficiente, eu sou vida suficiente, algo dentro de si floresce. E aí sim você reconhece o poder criador. Tudo aquilo que você busca já está dentro. Nada falta. Tudo é. Nunca faltou. Você é o artista e é a realidade que está na tela. Você é o observador e é o observado. O que você pinta por dentro ganha forma por fora. Onde você coloca a sua consciência, nasce tudo aquilo que você vê. Perceber o divino em si e em tudo
faz toda a diferença nesse instante também. Você não está separado da fonte. A fonte respira através de você, como se você, eu, nós fôssemos células deste grande sistema e corpo que é o planeta Terra. Em suas células também existe o mesmo brilho que constrói as estrelas. Nós somos um. Quando você expande, você entende que Deus nunca esteve fora. O Criador é você, você é o Criador. E ele sempre esteve olhando o mundo através das janelas dos seus olhos. Alguém também disse que os olhos são as janelas da alma. E aí, dentro destas palavras e aceitação da imperfeição e da igualdade e do somos um, percebemos que ninguém é melhor ou pior, ninguém está certo ou errado. Todos estamos aprendendo a amar, cada um do seu jeito, cada um do seu tempo. Essa aceitação é expansão e liberdade. A liberdade é um bem supremo. Esta nova era que entra é a era da liberdade. Quando você se livra das amarras, do controle, da comparação, do medo, você se torna o que é? Ilimitado. A verdadeira expansão é um voo sem grades, sem fronteiras. Transcender a própria história é o que acontece depois de se sentir tão livre. E esse é o ponto mais alto, quando você se torna maior do que tudo, inclusive de si mesmo. Quando seu amor envolve o todo, quando sua existência serve ao todo, quando sua liberdade é tão vasta que nem as próprias crenças conseguem mais te segurar, que nem os rótulos, ou aquilo que te contaram, ou a história que um dia você foi. Nada te segura. Nesse momento, você não está apenas vivendo, você está criando a sua vida, acessando a sua grande história. Já dizia minha avó, que para baixo todo santo ajuda. Se você quer entrar num patamar de expansão de consciência ainda maior, pode ter certeza que haverá resistência. Resistência do ego, resistência do campo. Qualquer coisa que você queira fazer que expanda muito mais a sua consciência, e nós vamos ver aqui coisas reais que possam expandir a consciência, qualquer uma das coisas que você tente fazer, inclusive expandir os pontos de vista para que eles não sejam mais pontos simplesmente, e sim para que eles sejam aí a vastidão. Qualquer coisa que você faça, nesses termos, vai gerar resistência de um patamar que está menor para o maior, por assim dizer, gera resistência. De um maior para menor, todo santo ajuda. O primeiro exercício é procurar se encontrar o verdadeiro eu. Através, é claro, da inteligência da alma. O que é isso? Quando a gente coloca a mão no cardíaco, no coração, e diz que sente a informação que chega no nosso cérebro, a gente consegue esclarecer as coisas, né? Aquilo que não é verdadeiro é um laço confuso, é coisa temporária, se reduz, né, a nada. A alma, ela não vive na ilusão. Então, seja honesto com você. Não escolha ser uma tela, seja o pintor. Siga sua própria lua, não se esconda na loucura, ok? Observe e reflita. Algumas pessoas escolhem a ignorância e isso diminui muito a consciência. Gente, quando a gente fala ignorância, quer dizer assim, ignorar novos pontos sagrados de vista. Ai, mas eu não concordo com aquilo. Você já está se limitando, né? Então, a reflexão interna certamente ajuda aí a entender as emoções, a entender
aquilo que está dentro e que a gente está materializando fora. Obter mais clareza na vida. E nós aprendemos que só existe a clareza mental. Pouco se fala da coerência cardíaca. A coerência cardíaca vai trazer a compaixão, que é um dos exercícios mais eficientes para expandir o nível de consciência. Porque compaixão significa reconhecer o estado emocional, não só nosso, né, que é a autocompaixão, quanto o dos nossos irmãos. Nós somos um, né, o que está acontecendo no nosso campo. E muitos estudos comprovam que as pessoas que praticam a compaixão têm mudanças constantes nos seus cérebros, né? E respondem positivamente ao estresse. Não tem exercício melhor para o coração do que fazer o outro feliz. Já diz aquela oração, né, de São Francisco de Assis. É dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado e assim por diante. Então, não se prenda ao passado ou ao futuro, entenda o poder do presente. Disse também que quem fica muito no passado tem aí um estado depressivo, né? Emocional, mental, enfim, energético, inclusive fisiológico, na questão dos hormônios. E aquele que vive muito ansioso, vive no futuro, né? Não deixa fluir, não confia no teu poder divino, né? Sente muito, se desgasta demais de todas as formas e desregula não só os hormônios, quanto todo o campo. Então, observe esse padrão, né? Observe aquilo que te prende ao passado e observe também algo que te faça feliz no presente, né? Olhe o mundo pela janela, seu presente sempre está te procurando e esperando por você. Né? Viver no presente ajuda muito a superar aqueles pensamentos intrusivos, emoções que querem puxar, assim, de certa forma, para aquele abismo. E quando a gente olha demais para o abismo olha de volta para a gente. Então, nossa, Leonela, então não devemos olhar para as nossas emoções, ao contrário, vamos olhar para as emoções, mas sempre com centramento, firmeza e com muito amor, né? Manter o ego ali sob controle. Quando a gente fala sob controle, parece que a gente até está usando o ego para falar sobre isso. Mas, na verdade, é sobrepor a alma ao ego, né? O ego, ele é uma porção só do ser. Só que nos ensinaram que ele, nossa, deveria, vamos dizer assim, estar à frente de tudo. Portanto, ele faz muita birra e tudo, porque foi necessário esse chip, né? Que é o ego, a personalidade, para que a gente vivesse aí em sociedade. Acontece que a real consciência é o eu superior, é a centelha divina. É como se o ego, vamos dizer assim, fosse um vírus para a consciência. Embora, quando o ego é bem trabalhado ali, quando a gente observa no campo o que está acontecendo, como observador e observado, com muita consciência, ele trabalha a favor de tudo isso. Então, ele pode trabalhar como um obstáculo que vai bloquear o crescimento se a gente passa a não aceitar não só o nosso ponto de vista, quanto entender que todos os outros pontos são válidos, como tudo aquilo que nós estamos falando aqui, né? Expandir, estar aberto, manter-se mutável, flexível. A flexibilidade, ela é força, né? Então, continue perguntando sempre a si mesmo, isso aqui sou eu, a minha alma, ou é o ego falando, né? Quebrar barreiras também é interessante, porque existem alguns bloqueios na própria mente humana, que a mente nos trouxe até aqui, né? O Homo sapiens sapiens é um homem que sabe que sabe. E daqui para frente nós não seremos mais somente Homo sapiens sapiens. E aí nós precisamos, vamos dizer assim, quebrar essas barreiras, né? Que atuam aí como obstáculos, que dificultam que a gente atinja aí um nível de expansão de consciência. Ser mais, não vou dizer crítico em relação ao eu, mas ter uma capacidade de perdoar, de aceitar a realidade, né? De entender
as questões que acontecem em nível muito mais, vamos dizer, flexível, conforme eu estava dizendo, né? A mudança é um fator muito positivo. Já dizia Darwin, aquele que se adapta às mudanças é aquele que, vamos dizer assim, sobrevive. As mudanças agora não são mais coisas que a gente pode prever, como o Homo sapiens sapiens, que chegou até aqui, podia fazer. Então, ele ficou de pé, olhou as situações e trouxe para o cérebro ali reptiliano. Quando eu digo cérebro reptiliano, não estou falando de espiritualidade, estou falando de anatomia humana, estou falando do corpo humano. Naquela parte ali tem os pensamentos que tomam decisões, né? E para cada escolha, perdas e ganhos. E aí a gente foi entendendo que isso era incrível. Nossa, a mente, o poder da mente. Acontece que nós temos 7 corpos. E nesses 7 corpos, a gente precisa entender que todos eles estão ligados na nossa centelha divina, estão aí para servir a nossa centelha, o nosso eu superior. E passar, por exemplo, um tempo sozinho para considerar todas essas coisas é um ótimo exercício para a gente se conhecer profundamente, para a gente entender tudo que acontece nesse infinito particular que somos cada um de nós. Através da nossa impressão digital, a gente entende o grande respeito que a fonte criadora tem com cada um de nós. Nós somos únicos, somos irrepetíveis, somos tão valiosos, né? A vida, ela não é resumida em fala ou em texto. A vida acontece quando a gente está ali sozinho, dentro da gente, não somente pensando, mas sentindo essa coerência entre o cérebro e o cardíaco, a coerência cardíaca nesse canal entre cérebro e coração, que é chamado canal de Antakarana, é o que os novos humanos vão realizar. Se conectar com a natureza também é algo bem interessante para a expansão de consciência, porque as pessoas começam a descobrir a realidade das vibrações, né? Consegue perceber ali a proteção energética e consegue sentir tudo aquilo que as plantas, os minerais e todos os elementos da natureza trazem ali, e essa conexão de que a natureza interna e a natureza externa, em sua linda alquimia, na qual o grande mistério da vida trouxe para a gente aí vasto assunto de estudo, a gente sente somente no sentir. Eu falei, gente, a gente sente no sentir porque não dá para pensar a respeito disso. Somente sentir. E é no sentir, no pensar e no agir, nessas 3 áreas que a gente expande. Tá? Tem também a meditação, exercícios de meditação e muitas outras ferramentas que nós vamos trazer aqui. Bom, sagrados, espero que vocês tenham curtido estar aqui conosco no podcast Inteligência da Alma. Esses são sinais da expansão da consciência. Não é um assunto muito fácil de se trazer, mas como eu não estou falando com o seu cabeção e sim com o seu coração, tenho certeza que você vai jogar no coração e vai fazer sentido. Te vejo no próximo episódio. Até lá!